Sejam bem-vindos ao PolideaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani e hoje nós vamos entrevistar a Vanice Ziterel, que é candidata a vereadora pelo PL, já esteve aqui. Então, para você que tem mais curiosidade de saber sobre a vida da Vanice, tem um programa no YouTube, você pode acessar no nosso canal lá no YouTube, acessa lá, tem outros episódios e tudo mais, acessa e vamos falar com a Vanice agora. Seja bem-vinda, Vanice. Olá, boa tarde, Rogério. Obrigado pelo convite aí, mais uma vez aqui nesse podcast, adorei. E vamos ver o que tem a pauta de hoje à tarde, né? É isso aí. Vanice, eu queria, assim, ó, você nasceu no agro. Nasceu no agro. Você podemos falar que é uma das maiores produtoras de morango da região. Talvez não. Talvez não, talvez sim. Uhum. Tá. Temos mais produtores. Tem outros produtores. Temos mais produtores. Você também estava me contando que você tem uma propriedade que vende ovo e tudo mais. Então, assim, você não você vive o agro. Você mora no agro, você está lá todos os dias. É o meu dia a dia. Você vive do agro, você vive para o agro. Sim. Por que você decidiu se enfiar na política? Uma pergunta muito boa, Rogério. Por que eu resolvi entrar na política? Primeiro, pedido do nosso querido e amado prefeito Paranhos, né? Me intimou para estar representando as mulheres do agro, as mulheres do campo, as mulheres da cidade. Ele falou, precisamos ter uma representatividade feminina na Câmara Municipal. Você aceita esse desafio? Primeiro eu disse que não, né? Aí depois foi tomando corpo. Aquilo foi pensando, mastigando na cabeça. Poxa, se eu tenho essa possibilidade nas minhas mãos de fazer a mudança, seja para minha comunidade, para minha cidade, para as mulheres do campo, por que não? Então eu aceitei esse desafio depois de um período que ele ficou na insistência e na persistência, vamos dizer assim. Aí resolvi entrar na política. Eu falei, não, então vou colocar meu nome à disposição da sociedade e vou ver o que nós preparamos aí nesse tempo que estamos em campanha. Ó, primeiro eu quero te parabenizar, porque é muito difícil a gente ver mulheres, porque a gente fala que na base, eu já falei isso em alguns programas aqui, mas a base, ela não tem tantas mulheres na política. Quando a gente vai falar de política, então associações, associações de moradores, presidente de bairro, tudo isso. Então a gente percebe que as mulheres não ocupam. Então, para a gente poder ter mais mulheres na Câmara de Vereadores, nós precisamos que mais mulheres ocupem essas diretivas de partidos políticos e toda essa questão. Ainda mais por ser do agro, que é algo que normalmente a gente enxerga muito mais homens. Então eu te parabenizo por colocar a tua cara no jogo, porque realmente você já falou vários exemplos de que existem outras mulheres que precisam dessa representatividade. E a Câmara de Vereadores está lá justamente para isso, para que você vá para lá na Câmara de Vereadores e consiga essa fatia da representação para poder trabalhar para essas pessoas. Então, até tem assim, vamos dizer, vou dar um depoimento o porquê que eu vejo que as mulheres não vão tanto. Porque a mulher tem uma responsabilidade maior no lar. Então, ela já começa com as atividades no lar de manhã. O homem, vamos dizer assim, não tem aquela responsabilidade que a mulher tem de organizar a família, de organizar o lar, de fazer as tarefas primeiro para depois sair na rua pedir o voto. Então, eu vi e senti na pele essa dificuldade. Como produtora rural, que eu moro e vivo e trabalho o dia a dia no campo mesmo, então eu senti essa dificuldade muito grande para mim. Eu levanto 5 horas, 5:30 da manhã, vou para a estufa dos morangos, organizo tudo lá no lar. Quando é 7:30, eu estou saindo de casa para começar a fazer a minha campanha. Então está sendo assim. Então tá exigindo mais tempo de mim e estou retornando muito tarde da noite para casa. Sim. Eu retorno às vezes 10, 10:30 da noite. Tá dormindo quantas horas, Vanice? Umas 4, 5 horas por noite. Mas você dormia essa quantidade pouca mesmo ou é só agora durante essa campanha? Durante a campanha está sendo mais cerrado. Tá. Tá sendo mais cerrado. Antes eu tinha de 6 a 8 horas, vamos dizer, de sono. Caramba! Agora reduziu para 4 horas, 4h30. Caramba! Então eu tô fazendo essas contas todos os dias. Então quando é 5 horas da manhã eu tô de pé. Nossa, é um desafio, né? É um desafio. Aí eu chego em casa, o que eu vou fazer? Uma máquina de lavar roupa, fazer as tarefas do lar. Não tenho ninguém que faça. É eu e o meu esposo que tocamos toda a propriedade. Meu filho casou, né? Então ele mora noutra propriedade.
Então, eu vejo a dificuldade da mulher para estar mais presente na política, talvez seja por causa que ela tem muitas tarefas a cumprir antes de chegar Sim. ali. Então, Sim. eu vejo essa dificuldade. Isso eu senti na minha pele. A gente percebe que os homens, eles param a campanha, quando eles conseguem parar pra fazer só a campanha. Exato. E a mulher não? A mulher não. Tem Ela uma pode até sair do continuidade. trabalho, que não é o seu caso. Porque você continua No meu cuidando dos trabalho. seus morangos e outras coisas dentro da propriedade. É só porque você é mais Outras conhecida pelo atividades. morango, né? Outras atividades, né? É. Que nem grãos. Ó, hoje nós estamos colhendo trigo lá. Né? Meu... Então, aí você tinha que tomar uma decisão hoje. Tava tanto de umidade, o tempo não tá muito legal, você vai perder pH. Peraí, eu vou perder um pouquinho na umidade, mas não posso perder o pH. O que eu faço agora? Qual que é a decisão que eu tomo? Vamos colher. E daí decidimos colher hoje. Porque tá vindo uma chuva, e pode dar temporal, vem um granizo. Então, eu digo assim, o celeiro, né, que a gente produz, todos esses grãos é a céu aberto. Você não tem segurança nenhuma. Então, quem tem menos segurança é o agricultor. Porque ele está lá em céu aberto, não existe proteção, né? Por mais que você tenha um seguro, alguma coisa, mas ainda acaba acarretando, né? Então, as decisões são constantes no sítio. Então, eu tenho a minha vida política agora, tenho a minha vida do campo, tenho as minhas decisões, sou esposa, e aí você tem que estar equilibrado Tem que se nesses... dividir entre todas essas mulheres dentro da própria Vanice. Eu falo, tem que ter umas 10 mãozinhas ali se virando. Vanice, não é fácil. Não, é bem desafiador, mas eu tô feliz por estar nesse contexto, de estar nesse caminho da política. Não achei ruim, porque tem possibilidades de eu fazer muito pela sociedade, pelas pessoas, né? Modificar algo que necessita, seja na minha comunidade, seja nas estradas rurais, qual o setor que for. A gente tem essa capacidade daí de estar fomentando ou fazendo por essas pessoas, né? Eu entendi. Como é que a Vanice vereadora trabalharia? O que você pretende? Quais são as tuas ideias que você quer colocar em prática? O que eu quero colocar, assim, vamos dizer, eu coloquei número 1, vamos dizer, é o agrinho para as escolas municipais. Devolver esse projeto tão rico, vamos dizer assim, para nossas crianças. Então, foi num governo anterior que eles retiraram, e é um programa muito maravilhoso que vai explicar o que é o agro de verdade, como que as pessoas vivem no campo, né? Então, vamos desmistificar tudo isso que criaram contra o agro. Então, eu vejo assim, ele é o número 1, mas o número 1 também as estradas rurais. Precisamos fazer adequação, precisamos fazer mais asfalto na área rural, pela condição do escoamento da safra, né? Para ter uma condição melhor do transporte. Até assim, eu dou exemplo porque o próprio Paranhos já falou sobre isso, né? Que falou que foram 500 quilômetros de estrada rural asfaltada em Cascavel, mas ainda tem 3.000 para ser feito. Então, é evidente que necessita de algo que seja feito para esse escoamento, porque aqui nós temos... eu tenho um tio que ele tem aviário, tem 4 aviários. Exato. E eu sei das dificuldades que ele já passou de caminhão atolando para poder... fornecer a ração, você tem que fornecer o alimento para aquela produção. Então, já começa ali no transporte de fornecer o alimento para o frango. Primeiro para chegar o frango, porque ele também vem de caminhão. Primeiro chega os pintainhos, né? Isso. Então, já chega ali. Você vai ter que fornecer toda aquela quantia de frangos por aviário. Aí, depois vem a ração. Você vai fomentar cada quantos dias que você precisa tantas toneladas de ração para aqueles frangos. Aí depois, o frango está pronto, você vai ter que escoar todas aquelas toneladas de frango que... Sim. Então, é um volume muito maior. Vamos dizer, veio em um caminhão, quantos caminhões de frango que sai de um aviário, né? Então, para você ver como que é necessário ter qualidade de estrada para os agricultores. A maior dor do agricultor é a falta de estradas rurais. Porque precisa... Hoje a gente tem vários insumos aí que dariam para ser feitos, né? Sim. Tanto aquele cascalhamento, que é uma preparação para o asfalto em si, mas aquele cascalhamento já resolve muita coisa. Sim, se você fizer uma adequação boa no início, você vai preparando, o agricultor vai ter condição de tráfego ali, vamos dizer, nessa estrada adequada, aí depois eles podem vir e dar continuidade para fazer um asfalto. Então, a adequação já é uma preparação para futuramente receber um asfalto. Entendi. Né? Então, tudo é um início. Tudo é um início. Tudo é um início. Tudo é um início.
O que mais que você sente, aí eu vou partir pra Vanice mulher, o que você sente que falta ou que você gostaria de melhorar na cidade de Cascavel sendo vereadora? Para a mulher, Aham. talvez mais cursos técnicos que eu vejo que as mulheres do campo, principalmente, elas falam assim: ai, nós não temos uma informática, que elas querem Ah, aprender Excel, elas querem aprender a fazer conta, fazer planilhas, né? Então eu vejo essa necessidade das mulheres do campo pedindo para elas se organizarem, porque daí elas querem também ter tudo certinho ali, as continhas, porque daí você tem certeza de quanto está entrando, quanto que está saindo e saber qual que é a fazer tua fluxo de margem. caixa. Exato. Então eu vejo talvez nesse sentido, para as mulheres do campo, a gente poderia criar algum curso de Qualificação. qualificação nesse sentido de informática, do que elas necessitar, na verdade. Entendi. Porque cursos, assim, vamos dizer, de fazer uma transformação de conserva ou fazer panificação ou qualquer coisa nesse sentido, a gente já tem um programa que é do Senar, né? Ah, Que é é verdade. disponível já pro agricultor e que já vai descontado na nota de produtor rural, né? Então tem uma parcelinha que é descontado ali para contribuir para o Senar fornecer esses cursos gratuitos para o pessoal da área rural. O Senar, para quem não sabe o que é, o Senar é como se fosse o Sebrae do produtor rural. Ele é um órgão do Sistema S. Posso falar um órgão? Acho que não é um órgão, porque não é uma empresa pública. É o Senar, FAEP, que são órgãos Isso. que estão juntos, né? Isso. Então eles trabalham junto, de mãos dadas junto para auxiliar o agricultor. Para né? auxiliar o agricultor. E eu vejo isso como importantíssimo. Eu tenho uma certa... Há uns 3, 4 anos atrás, eu vi que os produtores rurais, eles iam ter que fazer a nota fiscal eletrônica. E aí eu pensei, cara, já pensou a dificuldade que vai ser? Porque a maioria das propriedades ainda no Brasil não são informatizadas. Existe inclusive uma pesquisa que em 2020, 2010, 40% das propriedades tinham acesso à internet. 40% só. Em Aham. 2020, 85% tem internet. Então já existe uma coisa massiva. Uma amplitude. É, uma amplitude. 75% das propriedades rurais têm acesso à internet, mas por conta de celulares. E aí a dificuldade de você pegar um computador para poder mexer. Porque no celular, no WhatsApp, resolve muita coisa. Mas no computador é uma qualificação É uma diferente. ferramenta diferente, vamos dizer, Sim. né? É uma tela maior, você tem que saber clicar certinho ali os comandinhos, né? Do que você vai formatar, o que você vai desenvolver e fazer. E até os próprios produtores, eles não têm qualificação ainda. Por quê? Porque ainda não existe esse curso das notas fiscais eletrônicas. Não tem ainda. Eu fui buscar informação para trazer tanto para minha propriedade quanto para a comunidade e para todos os outros que pertencem. Então, eles não têm ainda bem certinho Como é que vai fazer? como que vai fazer. Eu sei que existem formas hoje de você automatizar isso, né? A gente faz isso, algumas coisas assim, da nota fiscal Daí eletrônica. eles até falaram, vai ser o teu contador que vai fazer, isso e aquilo. Não é bem assim. Não é responsabilidade da contabilidade Não, fazer. não. Tem alguns contadores que fazem, mas não é responsabilidade. E isso vai ter que gerar algo mais melhor, vai ter que ser ágil, porque o produtor não pode perder tempo em ficar fazendo nota fiscal para daí descarregar o caminhão. É. Você tem que pensar na agilidade e o programa ali tá ali, mas não está sendo efetivo, não está sendo ágil. E nós precisamos de agilidade. Para quem tá lá no campo, Tem que ser uma ferramenta que não, Não, venha te atrapalhar. não, além de ágil, eu não diria nem ágil, mas fácil. Sim. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito, que é tátil. Que é aquela ferramenta que é fácil de você mexer. Tipo o WhatsApp. Sim, Por que o WhatsApp todo mundo usa? Porque ele é fácil de mexer. Você abre e manda uma mensagem pra alguém. Ele é fácil de mexer, entendeu? exato. Imagina se você conseguisse fazer uma nota fiscal como se fosse o WhatsApp. Você abre, fala a informação, já tem tudo salvo o que vai ser a Então, nota fiscal. O que mais me preocupa é assim, se esse sistema, né, vai estar ali, e aí a condição de todos os agricultores estar colhendo ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Pode bugar tudo isso. E aí? Faz como? Como é que faz? Como é que vai fazer pra tirar? Como que você vai descarregar aqueles caminhões? Vai virar uma fila, vai virar um transtorno. Exatamente. E o agricultor não pode passar por isso, porque Não.
cada 10 minutos que tu perde, tu deixa de voltar lá na tua propriedade. E eu falo, eu já te falei isso, eu tenho uma escola profissionalizante, eu falei isso várias vezes já. Falei, você ter esse conhecimento da tecnologia te dá liberdade. Então, hoje o produtor rural vai conseguir fazer? Vai, mas ele vai depender do contador. E se acontece alguma coisa com o contador não quer fazer, o contador vai cobrar caro para poder fazer, qualquer coisa. Se você tem um órgão que vai te ensinar a fazer, você tem a liberdade de ou eu faço ou eu terceirizo. Mas se precisar, eu sei fazer. Então, até esses dias eu fui buscar Informação. informações sobre isso. E aí o Senar tá bem, assim, preocupado com essa questão, porque ele quer agilidade para o agricultor. Ele falou, não, a gente vai se especializar e vamos passar passo a passo para todos os agricultores. Nós vamos tentar legal. organizar e fazer da melhor maneira possível. Então, eu falo assim que a FAEP, o Senar, são parceiros do São agricultor. parceiros. São defensores do agricultor, porque eles lutam também por nós. Se não fosse eles lá lutar pela gente, tinha muita coisa acontecido errada antes, né? Entendi. Até os emplacamentos de trator que queriam, colhedora. Se ia emplacar, meu filho, ia andar aqui de colhedora, de trator na cidade, meu filho. É isso aí. Mas isso não ia deixar para trás, não. Vanice, deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre tive curiosidade para saber de um candidato. Nós estamos há 18 dias da campanha. Eu não sei quando que esse programa vai pro ar, mas vamos supor aí que deve faltar aí uns 15 dias de campanha efetiva. Então nós já passamos aí 30 dias, 2/3 da campanha. O que você mais enxergou? O que você mais aprendeu? Como é que foi essa tua experiência durante a campanha? Porque é um processo completamente diferente para você. Totalmente diferente. Eu aprendi a ouvir mais as pessoas. Cada porta que as pessoas abriam para a gente entrar e se apresentar, eles também queriam falar sobre eles. Então, eu me senti muito confortável porque eu ouvia eles e eles se sentiam bem porque eles estavam falando com alguém que vai representar eles. Então, essa troca de experiência foi muito bacana. Aprendi a ouvir, a escutar eles, analisar o que eles tinham para dizer. Eu dizia, qual que é a demanda de vocês? O que vocês sentem mais necessidade? Aí eles vinham e contribuíam, falavam. Tenho dificuldade nesse setor, vejo que pode melhorar aqui. Falei, olha que bacana. Então, para mim, está sendo assim um prazer de estar fazendo essa parte, vamos dizer, da nova política, vamos dizer, ou melhor dizendo, fazendo um caminho novo, né? Para mim é um caminho novo, porque eu nunca fui na política, né? E agora estou dentro dela, né? Então, para mim está sendo, assim, prazeroso. Estou curtindo cada pessoa, cada momento, cada empresa, cada colaborador, cada assessor, cada cabo eleitoral meu. Vem pessoas, assim, voluntárias, porque eu estou fazendo uma campanha sem dinheiro. Sim. Sem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Mas tenho a boa vontade, tenho as pessoas que estão colaborando comigo. Então, isso para mim é o ponto mais, assim, que eu me senti acolhida pela sociedade e pelas pessoas. A política, ela meio que agrega essas pessoas, né? Fala, não, a Vanice colocou a cara. Porque todo mundo meio que gostaria, mas tem um receio. Quando alguém coloca a cara, tem não. medo, tem insegurança, né? Porque realmente é um mundo diferente. É um mundo diferente. Eu tô vivendo umas loucuragens aí totalmente diferentes. O meu esposo, ele fala assim, sorte que é você, porque eu não aguentaria esse rojão que tu aguenta. Ele mesmo fala. Fala assim, sorte que é você, porque você é pilhada, você vai. Você tem energia para isso, né? E ele fala, não, eu preciso das minhas 8, 10 horas de sono. Você vê a diferença, né? Então eu tô ali, eu falei, então você tá dormindo mais, você tem que trabalhar mais. Você vai cuidar dos morangos. E pior que ele toma conta. Quando eu não estou na propriedade, quem toma conta é ele. Que legal. Hoje não, hoje deu tempo para mim organizar tudo, que hoje não tinha colheita, né? Então, tinha só a parte de nutrição e irrigação. Então, eu fiz a parte de nutrição e irrigação. Aí, deixei agora, que eu tenho um sensorzinho no automático. De uma em uma hora, vai ligar lá e vai trabalhar sozinho lá. E ele tá na lavoura, na colheita do trigo agora. Na tua produção de morango,
eu percebo que você tem muito carinho e muito afeto. São Gosto. 5.000 pés de morango, é isso? 5.000 Que você tem que plantinhas. cuidar praticamente de uma a uma individualmente todos os dias. Todos os dias. Todos os Ali dias você tem que ir lá são fazer os um... meus filhinhos, É. eu falo. Colocar um adubo, colocar uma aguinha, O colocar nutriente. o nutriente necessário. Você sabe até pelo olhar pela planta. A folhinha já te conta tudo. Quando a gente tem esse olhar e que você cultiva Uhum. no teu dia a dia, você vai percebendo qual que é a deficiência que está acontecendo ali na plantinha. Entendi. E tem daí também vamos dizer, os aparelhinhos lá que eu tenho, tanto para medir a condutividade, que é a condução da adubação dos morangos. Isso se chama condutividade. E o pH, que tem que estar no 5,5, vamos dizer assim, que é o pH da água, para mim poder fazer uma adubação correta. Eu enxergo a política como se fosse uma plantação dessa. Porque uma coisa, assim, com todo respeito, eu sou piá de prédio, tá? Eu nasci na cidade, no 11º andar de um prédio. Então eu vou te dar um exemplo, e você me corrige se eu estiver errado. Você falou antes da colheita de trigo. Eu percebo que a colheita de trigo também você tem que ter um certo cuidado, mas ele não é individualizado, ele é por escala. Então você planta, Sim. olha mais ou menos por cima, passa alguma coisa que seja necessária, um nutriente aqui, não sei o que lá, Não é bem assim. Tem todo um sequencial. Ah, então, beleza. Toda uma programação. Já tem toda uma programação. É Tem. diferente do morango, que é um pé só. Você não vai colher tudo e depois você planta de novo. O pé não, você tem que cuidar daquele É que pé ali para ele poder dar bons frutos. Mas na verdade é assim. O morango é uma planta perene. Tá. Né? Então ela vai ter uma continuidade para 2 anos, vamos dizer. Plantei Entendi. agora, vai ter 2 anos a continuidade daquela plantinha. O trigo é ciclo. 120, 150, 180 dias, né? Então já é diferente. Então você sabe a sequencial do que tu vai fazer. Então tu tem uma programação de adubação, de fungicida, né? Do que o trigo vai necessitar ali. Tipo, apareceu uma lagartinha, você vai ter que passar um inseticida lá. Aham. Então, é esse cuidado que você vai ter. Então, quer dizer que você não abandona também a lavoura grande, porque é todo dia que você tem que estar lá Não. observando, né? Então, para você ver, cultura pequena, cultura grande, o trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo. Só que em escalas diferentes. Escala diferente. Mas o que eu ia te falar, eu ia dar um exemplo de que cuidar dos morangos seria quase como cuidar da nossa sociedade. Você tem que olhar para cada indivíduo. O individual. Olhar para aquela plantinha lá e falar, você precisa disso para que você possa dar bons frutos. É mais ou menos isso? Quase isso, Aham. quase isso, né? Mas, assim, que é individual, os pezinhos são como se fosse a pessoa que precisa de tal Aham. coisa, né? Mas tem uma diferença. A plantinha não fala. Ah. O ser humano fala. Então, a diferença de trabalhar com planta é mais tranquilo. É, Trabalhar com humanos é diferente. é diferente. Porque daí a tua necessidade é uma, do fulano é outra, do ciclano é outra, né? A dor de cada um é diferente, né? Então, eu vejo que as plantinhas é mais fácil de eu estar cuidando, de controlar, vamos dizer. Mas é um aprendizado. É um aprendizado. E as pessoas não, é um pouquinho mais dificultoso, porque cada um tem um olhar diferente, um jeito de pensar, Sim. um jeito de enxergar. A mesma palavra que eu falo para ti, tu vai levar positivo, o outro vai levar negativo. Sim. Então eu nem comparo muito as pessoas com a planta, porque é bem diferente o olhar óptico de cada um. Ah, entendi. É. Então tá bom. Não dá para comparar com as plantas. Ô, Vanice, se a gente fosse estabelecer o principal aprendizado que você teve nessa tua corrida política aí, o que você colocaria? Força, garra, fé, coragem e nunca desanimar. Independente do resultado, não desanimar. Porque o desanimar não faz parte do caminhar. Quando você desanima, você trava, você para, você não vai para frente. E eu vejo assim, entrei na política, não vou parar mais. Alguma coisa eu sei que eu estou engrenando para fazer a diferença na sociedade e na minha vida também. Uhum. Porque a vontade de você auxiliar, ajudar e fazer o melhor pro próximo, isso está incutido em mim desde criança. Minha mãe sempre falava. Eu tinha vontade de ajudar os vizinhos, eu tinha vontade de, sabe? Então isso já está incutido. Então eu faço muito trabalho voluntário, sei lá, desde que eu casei com o Ziterel, antes também, porque a gente trabalhava em comunidade. Então eu era catequista,
eu era ajudante de leitura, eu fazia não sei o quê, Então, sempre você estava no voluntariado. E eu me sentia bem porque você estava ajudando as pessoas. Você via alguma melhor. E as pessoas, às vezes, vêm procurar. Ai, Vanice, precisar conversar, trocar uma informação, trocar uma ideia. Sempre estou aberta. Vários produtores de morango, pessoas que querem implementar, eu falo, as portas estão abertas, estou aqui para auxiliar no que for possível. E daí eu vejo que esse auxiliar te abre mais caminho, porque você está estendendo as mãos e você está recebendo também. Você também está recebendo informação. Eu também levo informação para minha casa, né? Então isso é muito bacana. Sim. Vanice, se eu te desse o poder de mudar qualquer coisa em Cascavel, vamos dizer hipoteticamente, você tem o poder de mudar absolutamente qualquer coisa que você possa imaginar. O que você mudaria? As estradas rurais. Fazia assim e tava tudo asfaltada. Mágica, né? Já imaginou? Eu já imaginei, Sem sabe? pedágio. Sem pedágio, mas com qualidade, assim, vamos dizer, uma qualidade de estrada melhor para o produtor rural. Porque o produtor rural, a maior dor dele é a estrada. Ele não pede nada. Pode perguntar para qualquer um. O agricultor, ele não pede nada, ele pede estrada. Ele só quer estrada, porque trabalhar, ele sabe trabalhar. Né? Ele só quer chegar, sair e que as pessoas que precisam se deslocar até a propriedade dele... ou até as pessoas que vêm fornecer os produtos para eles, quer que chega também, com qualidade lá, né? Olha, quantas vezes a gente já socorreu pessoas assim, que quebrou carro, caminhão que quebrou ponta de eixo, estourou um pneu por causa de um buraco, de uma pedra, né? Então, tudo isso a gente vivenciou, né? Então, como eu sempre morei na agricultura, então eu vi sempre essa dificuldade. Chovia, falava, não, quem que nós vamos puxar hoje? Quem que vai passar, né? Ainda que melhorou muito nos últimos anos. Sim, melhorou bastante, mas precisamos organizar melhor, porque depois que você organiza, a casa vai que uma beleza, né? Que nem diz o outro. Então, tem muita gente... às vezes, deixando de morar na propriedade por causa da dificuldade das estradas. Eu acredito que ia ter muito mais gente morando na propriedade rural se tivesse uma estrada de qualidade para o agricultor. É isso aí. Vanice, para nós encerrar, eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui e pedisse o voto para o seu eleitor. Que coisa mais boa. Agora eu posso pedir voto. Agora você pode pedir voto. Essa é a parte mais boa que tem. Agora você pode falar, vota. E vou falar o número ainda. Exatamente. Então, estou à disposição da sociedade, sou Vanice Ziterel, meu número é 22999, estou à disposição e conto com o voto de todos vocês, para mim estar representando vocês na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, Vanice, obrigado pelo teu tempo, obrigado por estar aqui de novo e espero que você chegue lá e que chegando lá, você possa voltar aqui para a gente poder ter um papo ainda melhor sobre o que você vai fazer. Combinado? Combinado, Rogério. Vou adorar voltar, contar e espero, assim, aprender muito com isso, né? E tirar uma lição boa, independente do resultado, seja positivo ou seja negativo. Mas eu sempre tiro a lição boa, porque para mim não existe um negativo, existe um resultado. É isso aí. Para confidenciar para todo mundo, a gente sempre tem fases do nosso programa. Então, a gente teve a fase da pré-campanha, a fase na campanha, onde a gente está pedindo voto. E a gente está com uma ideia na fase posterior à campanha, que é trazer todo mundo que foi eleito para cá para assinar um termo de compromisso com a gente. Do que ele vai fazer para poder apresentar e prestar contas. Bacana. Bacana, né? Não, vamos voltar aí, com certeza. Então tá bom, vou te aguardar. Espero voltar dia 7 de outubro. Combinado, então. Vamos fazer ao vivo aí. Vamos fazer ao vivo. Então tá bom. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.